Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, a cada momento que a gente encontra uma pessoa, eles perguntam o que está achando do novo Papa, do novo chefe da igreja. Nós estamos vendo que essa eleição do Papa Francisco foi uma grande bênção de Deus para a igreja. Ela precisa justamente de alguém que esteja à sua frente, mostrando as belezas do reino de Deus. O Papa Francisco, quando nós ouvimos a sua palavra, quando lemos nos jornais o que ele está dizendo em favor da igreja, é sempre um convite à nossa mudança de vida para vivermos na simplicidade do Evangelho. Até o modo dele falar, como ele se dirige às pessoas, ao se despedir das suas audiões. Bom dia para vocês. Até a vista. Um homem que está chegando à igreja de Deus, ao mundo de Deus, mostrando para nós a simplicidade do Evangelho. O Papa Francisco. Eu fiquei impressionado no dia que ele tomou posse. Ele se apresenta ao mundo. Como é sabido, prepara as batinas lá para o Papa eleito, 3 modelos. Ele, um Papa robusto, forte. A gente percebia logo no colarinho dele algum desmazelo daqueles que estavam apresentando ao mundo. E mais do que tudo, naquele momento em que o Papa Francisco se apresenta ao mundo para dar a sua primeira bênção como chefe da cristandade, eu olhei para os seus pés, o retrato que aparecia na televisão, e é interessante. Chinelos quase do Papa. Ele assim se apresenta. Não quis usar o sapato vermelho que o Papa usa. Aqueles chinelões do pobre padre Papa Francisco. Os chinelões do pobre Papa Francisco. Um convite a nós a esse desprendimento, tirar do nosso coração toda maldade, levar ao mundo a palavra de Deus. Agora já no governo da igreja, o Papa Francisco confirmou nos seus cargos, por enquanto, diz ele, na Cúria Romana, para que haja uma mudança
para o bem da igreja, para o bem de todos nós, do mundo inteiro. Vamos então rezar e pedir pelo nosso Papa Francisco que ele continue essa caminhada de implantar na Igreja de Deus. Ainda hoje eu recebi uma revista aqui de Maringá, alguns dizendo da chegada do Papa Francisco, dizendo ele precisa modificar muita coisa na igreja. Notem bem, o Papa precisa modificar coisas na igreja. Por exemplo, diziam, acabar com o celibato dos padres. Fazer com que os recém-casados, os casados que se separaram, que vivem juntos, que não é o casamento, que eles possam viver juntos como casais religiosos. Coisas assim, nessa revista de Maringá, hoje estava lendo. Por quê? Há poucos dias, conversando com as pessoas que me visitavam, o senhor dizia assim, Dom Jaime, é preciso acabar com o celibato. Os padres precisam se casar. Eu perguntei a ele, o senhor tem alguma filha encrencada lá que não encontrou noivo? Precisa ser um padre para se casar com ela? Pessoas que não têm visão das coisas da igreja. Então está aí a necessidade de ouvirmos a palavra desse Papa extraordinário, que nos convida a uma mudança de vida, simplicidade no nosso coração, simplicidade na nossa vida. Vamos rezar bastante por ele. Ele pede as orações. Quando ele tomou posse, ele diz assim, antes de eu abençoar vocês, eu peço que vocês rezem por nós, por mim. Imagina o Papa falando, antes de eu abençoar vocês, rezem por mim. Ele quer a nossa oração, ele quer a nossa participação, ele quer a nossa vida nessa grande caminhada da transformação do mundo para melhor. Felizes, portanto, seremos nós, se pudermos ouvir a sua palavra sempre, seguir os seus conselhos e pedir pelo nosso Papa Francisco, que ele seja, na Igreja de Deus, esta força extraordinária, que ele nos leve a abraçar o Evangelho, a abraçar as palavras de Cristo, nessa transformação do mundo, para que o mundo seja sempre melhor. Felizes seremos nós se seguirmos essa caminhada. E o Papa Francisco, recebendo as nossas orações, peça a Deus por nós, abençoe-nos, ajudando-nos nessa grande caminhada ao lado de Nossa Senhora. Assim seja. Elevemos a Deus as nossas preces, pedindo pela Santa Igreja. Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco, pelo Papa Emérito Bento XVI, hoje no seu aniversário, e por todos os ministros ordenados, que o Espírito Santo os ilumine, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos os cristãos, para que façam a adesão pessoal a Jesus, empenhando-se na busca de uma vida plena, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelos bispos brasileiros,